o Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 7. Drona Parva. 11º dia de batalha. Continuação. Dronabhisheka Parva. Capítulo 12. Duryodhana pede para Drona capturar Yudhishthira. Drona concede benefício contanto que Partha não esteja em combate. Sanjaya disse: sim, tudo como eu vi com meus próprios olhos. Eu descreverei para ti como Drona caiu, posto pelos Pandavas e os Sanjayas. Tendo obtido o comando das tropas, aquele poderoso guerreiro em carro, o filho de Bharadvaja, disse essas palavras para teu filho no meio de todas as tropas. Visto que, ó rei, tu me honraste com o comando das tropas imediatamente depois daquele touro entre os Kauravas, o filho daquele que vai para o oceano Ganga, receba, ó Bharata, o fruto adequado dessa tua ação. Que propósito teu eu agora devo realizar? Peça o benefício que tu desejas. Então o rei Duryodhana, tendo consultado com Karna e Dussasana e outros, disse para o preceptor, aquele guerreiro invencível e principal de todos os vencedores, essas palavras: se tu queres me dar um benefício, então, capturando aquele principal dos guerreiros em carros, Yudhishthira, vivo, traga-o para mim aqui. Então aquele preceptor dos Kurus, ouvindo essas palavras de teu filho, deu a ele a seguinte resposta, alegrando todas as tropas com elas: louvado seja o filho de Kunti Yudhishthira cuja captura somente tu desejas. Ó tu que és difícil de ser subjugado, tu não pedes qualquer outro benefício, por exemplo, para a morte dele. Por que razão, ó tigre entre homens, tu não desejas a morte dele? Tu não és, sem dúvida, ó Duryodhana, ignorante de política. Porque, portanto, tu não aludes à morte de Yudhishthira? É uma causa de grande surpresa que o rei Yudhishthira, o justo, não tenha um inimigo desejoso de sua morte. Visto que tu desejas vivo, tu ou procuras preservar tua linhagem da extinção, ou, ó o chefe dos Bharatas, tu, tendo vencido os Pandavas em batalha, estás desejoso de estabelecer relação fraterna com eles por lhes dar seu reino. Auspicioso foi o nascimento daquele príncipe inteligente. Verdadeiramente ele é chamado de Ajatasatru, ou sem inimigos, pois até tu tens afeição por ele. Assim endereçado por Drona, ó Bharata, o sentimento que está sempre presente no peito de teu filho de repente se fez conhecido. Nem mesmo pessoas como Vraspati podem ocultar as expressões de seu semblante. Por isso, teu filho, ó rei, cheio de alegria, disse estas palavras: pela morte do filho de Kunti em batalha, ó preceptor, a vitória não pode ser minha. Se Yudhishthira fosse morto, Partha então, sem dúvida, mataria todos nós. Todos eles, além disso, não podem ser mortos pelos próprios deuses. Aquele entre eles, naquele caso, que sobrevivesse, nos exterminaria. Yudhishthira, no entanto, é verdadeiro em suas promessas. Se trazido para cá vivo, vencido mais uma vez no jogo de dados, os Pandavas mais uma vez irão para as florestas, pois eles são todos obedientes a Yudhishthira. É evidente que tal vitória será duradoura. É por isso que eu não desejo, de nenhuma maneira, a morte do rei Yudhishthira o justo. Averiguando esse propósito desonesto de Duryodhana, Drona, que era familiarizado com as verdades da ciência de lucro e dotado de grande inteligência, refletiu um pouco e deu a ele o benefício limitando-o da seguinte maneira. Drona disse: se o heróico Arjuna não proteger Yudhishthira em batalha, tu podes considerar o Pandava mais velho como já trazido sob teu controle. Em relação a Partha, os próprios deuses e os Asuras juntos, encabeçados por Indra, não podem avançar contra ele em batalha. É por isso que eu não ouso fazer o que tu me pedes para fazer. Sem dúvida, Arjuna é discípulo, e eu fui seu primeiro preceptor em armas. Ele é, no entanto, jovem, dotado de grande boa fortuna, e excessivamente aplicado na realização de seus propósitos. Ele obteve, também, muitas armas de Indra e Rudra. Ele além disso foi provocado por ti. Eu não ouso, portanto, fazer o que tu me pedes.
que Arjuna seja afastado, por quaisquer meios que possa ser feito, da batalha. Após Partha ser afastado, tu podes considerar o rei Yudhishthira como já derrotado. Em sua captura se encontra a vitória e não em sua morte, ó touro entre homens. Por meio de estratagema sua captura pode ser realizada. Apanhando aquele rei dedicado à verdade e justiça, eu irei, sem dúvida, ó monarca, trazê-los para teu controle nesse mesmo dia, se ele ficar diante de mim em batalha mesmo por um momento. É claro, se Dhananjaya, o filho de Kunti, aquele tigre entre homens, estiver afastado do campo. Na presença de Falguni, no entanto, ó rei, Yudhishthira não poderia ser apanhado em batalha nem pelos deuses e os asuras encabeçados por Indra. Sanjaya continuou. Depois que Drona tinha prometido a captura do rei sob essas limitações, teus filhos tolos consideraram Yudhishthira como já apanhado. Teu filho Duryodhana conhecia a parcialidade de Drona pelos Pandavas. Para fazer Drona cumprir sua promessa, portanto, ele divulgou aqueles planos. Então, ó castigador de inimigos, o fato de Drona ter prometido apanhar o Pandava mais velho foi proclamado por Duryodhana para todas as suas tropas. Capítulo 13. Partha promete proteger Yudhishthira. A batalha começa. Sanjaya disse. Depois que Drona tinha prometido a captura do rei, sob aquelas limitações, tuas tropas, sabendo daquela promessa sobre a captura de Yudhishthira, proferiram muitos gritos leoninos, misturando-os com o zunido de suas flechas e o clangor de suas conchas. O rei Yudhishthira o justo, no entanto, ó Bharata, logo soube em detalhes, através de seus espiões, tudo acerca do propósito no qual o filho de Bharadvaja estava aplicado. Então, reunindo todos os seus irmãos e todos os outros reis de seu exército, o rei Yudhishthira o justo dirigiu-se a Dhananjaya, dizendo: Tu ouviste, ó tigre entre homens, sobre a intenção de Drona. Que sejam adotadas medidas, portanto, que possam impedir a realização daquele propósito. É verdade, Drona, aquele opressor de inimigos, fez sua promessa, sujeita a limitações, no entanto, ó grande arqueiro, que dependem de ti. Lute, portanto, hoje, ó tu de armas poderosas, em minha vizinhança, para que Duryodhana não possa obter de Drona a realização de seu desejo. Arjuna disse. Como a morte de meu preceptor nunca poderia ser realizada por mim, igualmente, ó rei, eu nunca poderia consentir-te a abandonar. Ó filho de Pandu, eu preferiria entregar minha vida em batalha do que lutar contra meu preceptor. Esse filho de Dhritarashtra deseja soberania, tendo-te apanhado como um cativo em batalha. Nesse mundo ele nunca obterá a realização desse desejo dele. O próprio firmamento com suas estrelas pode cair, a própria terra pode se partir em fragmentos, contudo Drona nunca conseguirá, indubitavelmente, te capturar enquanto eu estiver vivo. Se o próprio manejador do raio, ou Vishnu na chefia dos deuses, ajudá-lo em batalha, ainda assim ele não conseguirá te apanhar no campo. Enquanto eu estiver vivo, ó grande rei, não cabe a te nutrir qualquer receio de Drona, embora ele seja o principal de todos os manejadores de armas. Eu além disso te digo, ó monarca, que minha promessa nunca permanece não realizada. Eu não me lembro de alguma vez ter falado alguma mentira. Eu não me lembro de ter sido derrotado alguma vez. Eu não me lembro de ter alguma vez, depois de fazer um voto, deixado a menor parte dele não cumprida. Sanjaya continuou. Então, ó rei, conchas e baterias e pratos e baterias menores foram soadas e batidas no acampamento Pandava. E os Pandavas de grande alma proferiram muitos gritos leoninos. Esses e o som terrível das cordas de seus arcos e dos tapas de palmas alcançaram o próprio céu. Ouvindo aquele clangor alto de conchas que se elevou do acampamento dos filhos poderosos de Pandu, diversos instrumentos foram tocados entre tuas divisões também. Então tuas divisões, como também aquelas deles, foram organizadas em formação de combate.
E lentamente eles avançaram uns contra os outros pelo desejo de lutar. Então começou uma batalha, que foi violenta e de arrepiar os cabelos, entre os Pandavas e os Kurus, e Drona e os Panchalas. Os Sanjayas, embora combatendo vigorosamente, eram incapazes de vencer em batalha a hoste de Drona porque ela era protegida pelo próprio Drona. E assim também os poderosos guerreiros em carros do teu filho, hábeis em atacar, não podiam derrotar a hoste Pandava, porque ela era protegida pelo enfeitado com diadema Arjuna. Protegidas por Drona e Arjuna, ambas as hostes pareciam estar inativas, como duas florestas florescentes no silêncio da noite. Então ele, de carro dourado, Drona como o próprio sol de grande esplendor, oprimindo as tropas dos Pandavas, se movia rapidamente através delas à vontade. E os Pandavas, e os Sanjayas, por temor, consideraram aquele único guerreiro de grande atividade sobre seu carro de movimento rápido, como se multiplicado por muitos. Disparadas por ele, flechas terríveis corriam em todas as direções, apavorando, ó o rei, o exército do filho de Pandu. De fato, Drona então parecia como o próprio sol do meio-dia coberto por 100 raios de luz. E como os Danavas eram incapazes de olhar para Indra, assim não havia alguém entre os Pandavas, que, ó monarca, fosse capaz de olhar para o filho zangado de Bharadvaja naquela batalha. O valente filho de Bharadvaja então, tendo confundido as tropas hostis, rapidamente começou a consumir a divisão de Drishtadyumna por meio de flechas afiadas. E cobrindo e obstruindo todos os pontos do horizonte por meio de suas flechas retas, ele começou a oprimir aquele exército Pandava lá mesmo onde o filho de Prishata estava. Capítulo 14. Batalha. Luta dos heróis. Excelência de Abhimanyu. Sanjaya disse. Então Drona, causando uma grande confusão na hoste Pandava, se movimentou rapidamente através dela, como uma conflagração consumindo uma floresta de árvores. Vendo aquele guerreiro furioso, possuindo um carro dourado, consumir suas divisões como um incêndio violento, os Sanjayas tremeram apavorados. O som, naquela batalha, do arco constantemente esticado daquele guerreiro de grande atividade era ouvido parecer o ribombar do trovão. Flechas ardentes disparadas por Drona, dotado de grande agilidade de mão, começaram a oprimir guerreiros em carros e cavaleiros e guerreiros em elefantes e soldados da infantaria junto com elefantes e corcéis. Derramando suas flechas como as nuvens ribombantes no fim do verão, ajudadas pelo vento, despejam chuvas de granizo, ele inspirou medo nos corações do inimigo. Percorrendo as tropas hostis, ó o rei, e agitando as tropas, o poderoso Drona aumentou o medo antinatural nutrido pelo inimigo. O arco enfeitado com ouro, em seu carro que se movia rapidamente, era repetidamente visto parecer o lampejo do relâmpago em meio a uma massa de nuvens escuras. Aquele herói, firme em verdade, dotado de sabedoria, e sempre dedicado, além disso, à virtude, fez um rio terrível de correnteza violenta, tal como pode ser visto no fim do Yuga, fluir lá. E aquele rio tinha sua fonte na impetuosidade da ira de Drona, e ele era frequentado por multidões de criaturas carnívoras. E os combatentes constituíam as ondas que enchiam toda a sua superfície. E guerreiros heróicos constituíram as árvores em suas margens cujas raízes eram constantemente corroídas por sua correnteza. E suas águas eram constituídas pelo sangue que era derramado naquela batalha, e carros constituíam seus redemoinhos, e elefantes e corcéis formavam suas margens. E cotas de malha constituíam seus lírios, e a carne de criaturas a lama em seu leito. E a gordura, medula, e ossos de animais e homens mortos formavam as areias em sua margem, e proteções para a cabeça caída sua espuma. E a própria batalha que era lutada lá constituía o dossel sobre sua superfície. E lanças constituíam os peixes com os quais ele abundava. E ele era inacessível por causa do grande número de homens mortos, elefantes, e corcéis que caíam nele. E o ímpeto das flechas disparadas constituía sua correnteza.
E os próprios corpos mortos constituíam a madeira flutuando sobre ele. E carros constituíam suas tartarugas. E cabeças constituíam as pedras espalhadas em suas margens e leito, e cimitarras, seus peixes em profusão. E carros e elefantes formavam seus lagos. E ele estava enfeitado com muitos adornos. E poderosos guerreiros em carros constituíam suas centenas de pequenos redemoinhos. E o pó de terra constituía suas ondulações. E capaz de ser facilmente cruzado por aqueles possuidores de energia excelente, ele era incapaz de ser cruzado pelos medrosos. E pilhas de corpos mortos constituíam os bancos de areia, obstruindo sua navegação. E ele era o retiro de cancas e urubus e outras aves predadoras. E ele carregava milhares de guerreiros em carros poderosos para a residência de Ama. E lanças compridas constituíam as cobras que o infestavam em profusão. E os combatentes vivos constituíam as aves que se divertiam sobre suas águas. Guarda-sóis rasgados constituíam seus cisnes grandes. Diademas formavam as aves menores que o adornavam. Rodas constituíam suas tartarugas, e massas seus jacarés, e flechas seus peixes menores. E ele era o recanto de bandos terríveis de corvos e urubus e chacais. E aquele rio, ó o melhor dos reis, carregava as centenas, para a região dos Pitris, as criaturas que eram mortas por Drona em batalha. Obstruído por centenas de corpos flutuando sobre ele, os cabelos de guerreiros e animais mortos constituíam seu musgo e ervas daninhas. Tal era o rio, aumentando os temores dos medrosos, que Drona fez fluir lá. E quando Drona estava oprimindo dessa maneira o exército hostil para lá e para cá, os guerreiros Pandava, encabeçados por Yudhishthira, avançaram naquele poderoso guerreiro em carro de todos os lados. Então, vendo eles avançando dessa maneira em direção a Drona, bravos combatentes do teu exército, possuidores de bravura inflexível, avançaram de todos os lados. E a batalha que então se seguiu foi de arrepiar os cabelos. Sakuni, cheio de 100 espécies de truques, avançou em direção a Sahadeva, e perfurou o quadrigário do último, e estandarte, e carro, com muitas flechas de pontas afiadas. Sahadeva, no entanto, sem ser muito excitado, cortando o estandarte de Salvala e arco e motorista do carro e carro, com setas afiadas, perfurou o próprio Salvala com 60 flechas. Nisso, o filho de Suvala, pegando uma massa, pulou de seu carro excelente, e com aquela massa, ó o rei, ele derrubou o motorista de Sahadeva do carro do último. Então aqueles dois guerreiros heróicos e poderosos, ó monarca, ambos privados de carro, e ambos armados com massa, se exibiram em batalha como dois topos de colinas. Drona, tendo perfurado o soberano dos Panchalas com 10 flechas, foi, em retorno, perfurado pelo último com muitas flechas. E o último foi novamente perfurado por Drona com um grande número de flechas. Bhimazena perfurou Vivinsati com setas afiadas. O último, no entanto, assim perfurado, não tremeu, o que pareceu ser muito extraordinário. Vivinsati então, ó monarca, de repente privou Bhimazena de seus corcéis e estandarte e arco. E nisso todas as tropas o veneraram por aquela façanha. O heróico Bhimazena, no entanto, não tolerou aquela demonstração de destreza por seu inimigo em batalha. Com sua massa, portanto, ele matou os corcéis bem treinados de Vivinsati. Então o poderoso Vivinsati, pegando um escudo e espada, saltou daquele carro cujos corcéis tinham sido mortos, e avançou contra Bhimazena como um elefante enfurecido avançando contra um companheiro enfurecido. O heróico Salya, dando risada, perfurou, como se em brincadeira, seu próprio sobrinho querido, Nakula, com muitas flechas para enfurecê-los. O corajoso Nakula, no entanto, cortando os corcéis de seu tio e guarda-sol e estandarte quadrigário e arco naquela batalha, soprou sua concha. Drishtaketu, envolvido em combate com Kripa, cortou diversos tipos de setas disparadas nele pelo último, e então perfurou Kripa com 70 setas. E então ele cortou o emblema do estandarte de Kripa com 3 setas.
Kripa, no entanto, começou a resistir a ele com uma chuva grossa de flechas. E resistindo a ele dessa maneira, o Brahmana continuou lutando com Drishtaketu. Satyaki, dando risada, perfurou Kritavarma no centro do peito com uma flecha longa. E perfurando então com 70 flechas, ele mais uma vez o perfurou com muitas outras. O guerreiro Boja, no entanto, em retorno, perfurou Satyaki com 70 setas de pontas afiadas. Como os ventos correndo rapidamente fracassando em mover uma montanha, Kritavarma foi incapaz de mover Satyaki ou de fazê-los tremer. Senapati atingiu Susarma profundamente em seus órgãos vitais. Susarma também atingiu seu adversário com uma lança na junta do ombro. Virata, ajudado por seus guerreiros Matsya de grande energia, resistiu ao filho de Vikartana naquela batalha. E aquela façanha do rei Matsya pareceu muito admirável. Aquele foi considerado como um ato de grande heroísmo da parte do filho de Suta, no qual ele resistiu sozinho àquele exército inteiro por meio de suas flechas retas. O rei Drupada estava envolvido em combate com Bhagadatta. E a batalha entre aqueles dois guerreiros tornou-se bela de se ver. Aquele touro entre homens, Bhagadatta, perfurou o rei Drupada e seu motorista e estandarte e carro com muitas flechas retas. Então Drupada, cheio de cólera, rapidamente perfurou aquele poderoso guerreiro em carro no peito com uma flecha reta. Aqueles dois principais dos guerreiros sobre a terra, isto é, o filho de Somadatta e Sikandin, ambos conhecedores de todas as armas, enfrentaram um ao outro em batalha violenta que fez todas as criaturas tremerem de medo. O bravo Burisravas, ó o rei, cobriu aquele poderoso guerreiro em carro, o filho de Ajnasena, Sikandin, com uma chuva grossa de setas. Sikandin então, ó monarca, excitado com cólera, perfurou o filho de Somadatta com 90 flechas, e o fez tremer, ó Bharata. Aqueles Rakshasas de atos terríveis, isto é, o filho de Hidimba e Alanvusha, cada um desejoso de vencer o outro, lutaram muito admiravelmente. Ambos capazes de criar centenas de ilusões, ambos cheios de orgulho, lutaram um com o outro de maneira extraordinária, confiando em seus poderes de ilusão, e cada um desejoso de derrotar o outro. O feroz Shekitana lutou com a Nuvinda. Eles corriam sobre o campo, desaparecendo às vezes, e causando grande espanto. Lakshmana lutou ferozmente com Kshatradeva, assim como Vishnu, ó monarca, nos tempos antigos, com o Asura Hiranyaksha. Com seus corcéis velozes e sobre seu carro devidamente equipado, Paurava, ó o rei, rugiu para Abhimanyu. Dotado de grande poder, Paurava então avançou em Abhimanyu, desejoso de lutar. Então aquele castigador de inimigos, Abhimanyu, lutou ferozmente com aquele inimigo. Paurava cobriu o filho de Subhadra com uma chuva espessa de setas. Nisso, o filho de Arjuna derrubou o estandarte e guarda-sol e arco de seu adversário sobre a terra. Então perfurando Paurava com 7 setas, o filho de Subhadra perfurou o motorista e corcéis do último com 5 setas. Alegrando suas tropas dessa maneira, ele então rugiu repetidamente como um leão. Então o filho de Arjuna rapidamente fixou uma seta na corda de seu arco que sem dúvida tiraria a vida de Paurava. Vendo no entanto, aquela seta de aparência terrível fixada na corda do arco de Abhimanyu, o filho de Aridika, com 2 flechas, cortou aquele arco e seta. Então aquele matador de heróis hostis, o filho de Subhadra, jogando de lado aquele arco quebrado, pegou uma espada brilhante e um escudo. Girando com grande velocidade aquele escudo decorado com muitas estrelas, e girando aquela espada também, ele percorreu o campo, exibindo sua destreza. Girando eles em sua frente, e girando-os no alto, ora os sacudindo e ora ele mesmo saltando para o alto, pela sua maneira de manejar aquelas armas, parecia que para ele não havia diferença entre aquelas armas ofensiva e defensiva. Saltando de repente então sobre os varais do carro de Paurava, ele rugiu alto.
Subindo em seguida sobre seu carro, ele agarrou Paurava pelo cabelo, e matando enquanto isso com um pontapé um motorista do último, ele derrubou seu estandarte com um golpe de sua espada. E em relação ao próprio Paurava, Abhimanyu o ergueu, como Garuda erguendo uma cobra do fundo do mar agitando as águas. Nisso, todos os reis viram Paurava sem ação com o cabelo despenteado, e parecendo com um boi privado de seus sentidos a ponto de ser morto por um leão. Vendo Paurava assim prostrado, colocado sob o controle do filho de Arjuna, e arrastado sem ajuda, Jayadratha foi incapaz de tolerar isso. Pegando uma espada como também um escudo que levava o emblema de um pavão e que era enfeitado com 100 sinos de tamanho pequeno suspensos em fileiras, Jayadratha pulou de seu carro com um rugido alto. Então o filho de Subhadra Abhimanyu, vendo o soberano dos Sindhus, deixou Paurava em paz, e lançando-se como um falcão do carro do último, desceu rapidamente no chão. As lanças e machados e cimitarras arremessadas por seus inimigos, o filho de Arjuna cortou por meio de sua espada ou desviou por meio de seu escudo. Assim mostrando para todos os guerreiros a força de seus próprios braços, o poderoso e heróico Abhimanyu, erguendo novamente sua espada grande e pesada como também seu escudo, procedeu em direção ao filho de Vritakshatra, que era um inimigo jurado de seu de Abhimanyu pai, como um tigre procedendo contra um elefante. Se aproximando, eles atacaram alegremente um ao outro com suas espadas, como um tigre e um leão com suas patas e dentes. E ninguém podia notar alguma diferença entre aqueles dois leões entre homens quanto a golpes rodopiantes, e descida de suas espadas e escudos. E quanto à descida e ao zunido de suas espadas, e ao desvio dos golpes um do outro, parecia que não havia distinção entre os dois. Correndo belamente em caminhos externos e internos, aqueles dois guerreiros ilustres pareciam ser como duas montanhas aladas. Então Jayadratha golpeou o escudo do renomado Abhimanyu quando o último esticou sua espada para atingi-lo. Então, ó Bharata, a espada grande de Jayadratha, fincando-se no escudo de Abhimanyu coberto com chapa dourada, quebrou, quando o soberano dos Sindhus tentou puxá-la à força. Vendo sua espada quebrada, Jayadratha recuou depressa 6 passos e foi visto em um piscar de olhos posicionado sobre seu próprio carro. Então o filho de Arjuna também, aquele combate com espada estando terminado, subiu no seu próprio carro excelente. Muitos reis, então, do exército Kuru, se unindo, o cercaram por todos os lados. O filho poderoso de Arjuna, no entanto, olhando para Jayadratha, girou sua espada e escudo, e proferiu um grito alto. Tendo derrotado o soberano dos Sindhus, o filho de Subhadra, aquele matador de heróis hostis, então começou a chamuscar aquela divisão do exército Kaurava como o sol chamuscando o mundo. Então naquela batalha Salya arremessou nele um dardo ameaçador feito totalmente de ferro, decorado com ouro, e parecendo uma chama de fogo. Nisso, o filho de Arjuna, saltando para o alto, apoderou-se daquele dardo, como Garuda pegando uma cobra imensa caindo de cima. E tendo agarrado dessa maneira, Abhimanyu desembainhou sua espada. Testemunhando a grande presteza e poder daquele guerreiro de energia imensurável, todos os reis juntos proferiram um grito leonino. Então aquele matador de heróis hostis, o filho de Subhadra, arremessou com a força de seus braços no próprio Salya aquele mesmo dardo grande refulgência, decorado com pedras de lápis lazuli. Parecendo uma cobra que recentemente abandonou sua pele, aquele dardo, alcançando o carro de Salya, matou o motorista do último e o derrubou de seu nicho do veículo. Então Virata e Drupada, e Drishtaketu, e Yudhishthira, e Satyaki, e Kekaya, e Bhima, e Drishtadyumna, e Sikandin, e os gêmeos Nakula e Sahadeva, e os 5 filhos de Draupadi, todos exclamaram, excelente! Excelente! E diversos tipos de sons, devido ao disparo de flechas, e muitos gritos leoninos, ergueram-se lá, alegrando o filho de Arjuna que não recuava. Teus filhos, no entanto, não puderam tolerar aquelas indicações da vitória de seu inimigo.
Então todos eles cercaram de repente o filho de Subhadra e o cobriram, ó rei, com chuvas de setas como as nuvens despejando chuva no leito da montanha. Então aquele matador de inimigos, Atyayana e Salya, desejando o bem de teus filhos, e lembrando da derrota de seu próprio motorista, avançou furioso contra o filho de Subhadra. Capítulo 15. Bhima e Salya lutam com Massa. Kritavarma resgata Salya. Dhritarashtra disse: Tu tens, ó Sanjaya, descrito para mim muitos duelos excelentes. Ouvindo sobre eles, eu invejo aqueles que têm visão. Essa batalha entre os Kurus e os Pandavas, parecendo aquela de antigamente entre os deuses e os Asuras, será falada como muito extraordinária por todos os homens. Eu mal estou satisfeito por escutar as tuas narrações dessa batalha excitante. Fale-me, portanto, sobre este combate entre Atyayana e Salya e o filho de Subhadra. Sanjaya disse: Vendo seu motorista morto, Salya, erguendo uma massa feita totalmente de ferro, pulou enraivecido de seu carro excelente. Bhima, então pegando sua própria massa enorme, avançou rapidamente em direção a Salya, que então parecia o resplandecente fogo Yuga ou o próprio destruidor armado com sua massa. O filho de Subhadra também, pegando uma massa prodigiosa parecendo o raio do céu, dirigiu-se a Salya, dizendo: Venha! Venha! Bhima, no entanto, com muita pressa, persuadiu a ficar de lado. O bravo Bhimasena, então, tendo persuadido o filho de Subhadra a ficar de lado, aproximou-se de Salya em batalha e permaneceu imóvel como uma colina. O soberano poderoso de Madras também, contemplou Bhima, e procedeu em direção a ele como um tigre em direção a um elefante. Então foi ouvido lá o clangor alto de trombetas e conchas às milhares e gritos leoninos, e o som de baterias. E gritos altos de bravo! Bravo! Ergueram-se dentre centenas de guerreiros Pandava e Kaurava avançando em direção uns aos outros. Não há ninguém mais entre todos os reis, ó Bharata, salvo os soberanos de Madras que possa se arriscar a resistir ao poder de Bhimasena em batalha. Similarmente, quem mais exceto Vrikudara, no mundo, pode ousar suportar o ímpeto da massa do ilustre Salya em batalha? Atada em cordas de cânhamo misturadas com arames de ouro, a massa prodigiosa de Bhima, capaz de encantar por sua beleza todos os observadores, sendo empunhada por ele resplandecia brilhantemente. E da mesma maneira a massa de Salya, também, que corria em círculos belos, parecia com um lampejo brilhante de relâmpago. Ambos rugiam como touros, e ambos corriam em círculos. E ambos Salya e Vrikudara, permanecendo como eles permaneciam, com suas massas levemente inclinadas, pareciam com um par de touros chifrudos. Fosse com relação a correr em círculos ou em girar e golpear com suas massas, o combate que teve lugar entre aqueles dois leões entre homens foi igual de todas as maneiras. Atingida por Bhimasena com sua massa, a massa prodigiosa de Salya, emitindo faíscas de fogo ardentes, logo se partiu em fragmentos. E similarmente, a massa de Bhimasena, atingida pelo inimigo, parecia bela como uma árvore coberta com pirilampos durante a estação das chuvas ao anoitecer. E a massa que os soberanos de Madras arremessou naquela batalha, iluminando o céu, ó Bharata, frequentemente fazia faíscas de fogo voarem em volta. Similarmente, a massa arremessada por Bhimasena no inimigo chamuscava as forças de seu adversário como um meteoro ardente caindo do céu. E ambas aquelas melhores das massas, batendo uma contra a outra, pareciam cobras suspirando e causavam lampejos de fogo. Como dois tigres grandes atacando um ao outro com suas garras, ou como dois elefantes imensos com suas presas, aqueles poderosos guerreiros correram em círculos, combatendo um ao outro com aquelas duas principais das massas, e logo cobertos com sangue, aqueles dois guerreiros ilustres pareceram se assemelhar com um par de quinsucas florescentes. E os golpes, altos como o trovão de Indra, das massas manejadas por aqueles dois leões entre homens, eram ouvidos por toda parte.
golpeado pelos soberanos de Madras com sua massa em ambos os lados, esquerdo e direito, Bhima não se moveu de modo algum, como uma colina atingida pelo raio. Da mesma maneira, o soberano poderoso de Madras, golpeado por Bhima com sua massa, permaneceu imóvel pacientemente como uma colina golpeada pelo raio. Ambos, com massas erguidas, dotados como eles eram de grande ímpeto, lançaram-se um sobre o outro, correndo em círculos mais curtos. Aproximando-se rapidamente um do outro, então por 8 passos e se lançando um sobre o outro como 2 elefantes, eles de repente golpearam um ao outro com aquelas massas feitas totalmente de ferro. E cada um daqueles heróis, por causa da impetuosidade do outro e da violência, sendo atingidos pela massa um do outro, caíram no mesmo instante de tempo como um par de posses de Indra. Então o poderoso guerreiro em carro Kritavarma se aproximou rapidamente de Salya que, privado de seus sentidos, estava respirando com dificuldade quando jazia sobre o campo. E vendo-o, ó rei, atingido violentamente pela massa, e torcendo-se como uma cobra, e privado de seus sentidos em um desmaio, o poderoso guerreiro em carro Kritavarma, colocando sobre seu carro, rapidamente levou os soberanos de Madras para longe do campo. Cambaleando como um homem bêbado, o heróico Bhima de braços poderosos, se levantando em um piscar de olhos, permaneceu com massa na mão. Teus filhos então, vendo o soberano dos Madras se dirigir para longe da batalha, começaram, ó majestade, a tremer, junto com seus elefantes, e soldados da infantaria, e cavalaria, e carros. Oprimidos então pelos Pandavas desejosos de vitória, aqueles guerreiros do teu exército, tomados pelo medo, fugiram em todas as direções, como massas de nuvens expulsas pelo vento. E aqueles poderosos guerreiros em carros, os Pandavas, tendo vencido os Dhritarashtra's, pareciam resplandecentes naquela batalha, ó rei, como fogos ardentes. E eles proferiram altos rugidos leoninos, e sopraram suas conchas, rejubilados com alegria. E eles tocaram suas baterias, grandes e pequenas, e pratos e outros instrumentos. Capítulo 16. A batalha começa iniciada por Vrishasena, filho de Karna. Pandavas têm maior controle até Drona se aproximar. Ele mata Kumara, e Gandhara, Singasena, Vyagradata, se aproxima de Yudhishthira. Arjuna salva o dia. Tropas se retiram. Sanjaya disse: contemplando aquele teu exército muito dividido, o bravo Vrishasena, sozinho, começou a protegê-los, ó rei, mostrando a ilusão de suas armas. Disparadas por Vrishasena naquela batalha, milhares de flechas correram em todas as direções, atravessando homens e corcéis e carros e elefantes. Setas poderosas, de refulgência brilhante, atiradas por ele, corriam às milhares, como os raios, ó monarca, do sol no verão. Afligidos e oprimidos por elas, ó rei, guerreiros em carros e cavaleiros caíam de repente sobre a terra, como árvores quebradas pelo vento. O poderoso guerreiro em carro Vrishasena, ó rei, derrubou grandes grupos de corcéis, de carros e de elefantes, naquela batalha, aos milhares. Vendo aquele único guerreiro percorrendo o campo destemidamente, todos os reis do exército Pandava se reunindo, o cercaram por todos os lados. O filho de Nakula, Satânica, avançou em Vrishasena e perfurou com 10 setas capazes de penetrar nos próprios órgãos vitais. O filho de Karna, no entanto, cortando seu arco, derrubou então o seu estandarte. Nisso, os outros filhos de Draupadi, desejosos de resgatar aquele irmão deles, avançaram nele. E logo eles tornaram o filho de Karna invisível por meio de suas chuvas de flechas. Contra eles que atacavam assim, o filho de Karna, muitos guerreiros em carros, encabeçados pelo filho de Drona, Asvatama, avançaram. E eles, ó monarca, cobriram rapidamente aqueles poderosos guerreiros em carros, isto é, os filhos de Draupadi, com diversos tipos de flechas, como nuvens derramando chuva em leitos de montanha.
Nisso os Pandavas, por afeição por seus filhos, enfrentaram rapidamente aqueles atacantes. A batalha então que ocorreu entre tuas tropas e aquelas dos Pandavas foi extremamente violenta e de arrepiar os cabelos, parecendo como parecia com aquela entre os deuses e os Danavas. Assim mesmo os heróicos Kauravas e os Pandavas, excitados com raiva, lutaram, olhando uns para os outros furiosamente e tendo atraído a animosidade uns dos outros por ofensas passadas. Os corpos daqueles heróis de energia incomensurável então pareciam, em consequência da fúria que os inspirava, se assemelhar com aqueles de Garuda e poderosos Nagas lutando no céu. E com Bhima e Karna e Kripa e Drona e o filho de Drona e o filho de Prishata e Satyaki, o campo de batalha parecia resplandecente como o sol todo destrutivo que se eleva no fim do Yuga. A batalha que ocorreu entre aqueles homens poderosos envolvidos em combate com adversários poderosos e todos atacando uns aos outros foi feroz ao extremo, parecendo aquela de antigamente entre os Danavas e os deuses. Então a hoste de Yudhishthira, proferido um grito alto como aquele do mar agitado, começou a massacrar tuas tropas, os grandes guerreiros em carros do teu exército tendo fugido. Vendo a hoste Kaurava dividida e muito mutilada pelo inimigo, Drona disse: ó heróis, vocês não precisam fugir. Então ele Drona possuindo cavalos vermelhos, excitado com cólera e parecendo um elefante feroz com 4 presas, penetrou na hoste Pandava e avançou contra Yudhishthira. Então Yudhishthira perfurou o preceptor, com muitas setas afiadas, providas de penas canca. Drona, no entanto, cortando o arco de Yudhishthira, avançou impetuosamente nele. Então o protetor das rodas do carro de Yudhishthira, Kumara, o príncipe renomado dos Panchalas, recebeu Drona que avançava, como o continente recebendo o mar agitado. Vendo Drona, aquele touro entre os Brahmanas, mantido sob controle por Kumara, altos brados leoninos foram ouvidos lá com gritos de excelente, excelente. Kumara então, naquela batalha magnífica, excitado com raiva, perfurou Drona com uma seta no peito e proferiu muitos gritos leoninos. Tendo detido Drona em batalha, o poderoso Kumara, dotado de grande agilidade de mão, e além de toda fadiga, perfurou com muitos milhares de setas. Então aquele touro entre homens Drona matou aquele protetor das rodas do carro de Yudhishthira, Kumara, aquele herói cumpridor de votos virtuosos e talentoso em mantras e armas. E então penetrando no meio da hoste Pandava e correndo rapidamente em todas as direções, aquele touro entre homens, o filho de Bharadvaja, tornou-se o protetor das tuas tropas. E perfurando Sikandin com 12 setas, e Utamaújas com 20, e Nakula com 5, e Sahadeva com 7, e Yudhishthira com 12, e cada um dos 5 filhos de Draupadi com 3, e Satyaki com 5, e os soberanos de Matsyas com 10 setas, e agitando a hoste inteira naquela batalha, ele avançou contra um após outro dos guerreiros principais, dos Pandavas. E então ele avançou contra o filho de Kunti, Yudhishthira, pelo desejo de capturá-lo. Então Yugandhara, ó rei, reprimiu o filho de Bharadvaja, aquele poderoso guerreiro em carro, cheio de fúria e parecendo o próprio oceano incitado à fúria pela tempestade. O filho de Bharadvaja, no entanto, tendo perfurado Yudhishthira com muitas setas retas, derrubou Yugandhara com uma flecha de cabeça larga de seu nicho no carro. Então, Virata e Drupada, e os príncipes Kaikeya, e Satyaki, e Sivin, e Vyagradata, o príncipe dos Panchalas, e o bravo Singasena, esses e muitos outros, desejosos de resgatar Yudhishthira, cercaram Drona por todos os lados e impediram seu caminho, espalhando inúmeras setas. Vyagradata, o príncipe dos Panchalas, perfurou Drona com 50 setas de pontas afiadas, pelo que, ó rei, as tropas proferiram gritos altos. Então o Singasena também, perfurando rapidamente aquele poderoso guerreiro em carro, Drona, rugiu alto em alegria, infligindo terror nos corações de poderosos guerreiros em carros.
Drona então, arregalando seus olhos e esfregando a corda de seu arco e produzindo um som alto de tapas com suas palmas, avançou contra o último. Então o filho poderoso de Bharadvaja, empregando sua destreza, cortou com um par de flechas de cabeça larga as cabeças enfeitadas com brincos dos troncos de ambos, Singasena e Vyagradata. E afligindo também, com suas chuvas de flechas, os outros poderosos guerreiros em carros dos Pandavas, ele permaneceu na frente do carro de Yudhishthira, como a própria morte todo destrutiva. Então, ó rei, gritos altos foram ouvidos entre os guerreiros do exército de Yudhishthira neste sentido: o rei está morto, quando o filho de Bharadvaja, de votos regulados, permaneceu em sua vizinhança. E os guerreiros lá todos exclamaram, observando a destreza de Drona: hoje o filho nobre de Dhritarashtra será coroado com êxito. Nesse exato momento Drona, tendo capturado Yudhishthira, irá, cheio de alegria, seguramente vir até nós e a presença de Duryodhana. Enquanto teus soldados estavam conversando dessa maneira, o filho de Kunti Arjuna chegou lá rapidamente, enchendo o firmamento com o estrépito de seu carro, e criando, conforme se aproximava, devido à carnificina que ele causava, o rio cujas águas eram sangue, e cujos redemoinhos eram carros, e que abundava com os ossos e corpos de bravos guerreiros, e que levava as criaturas para onde os espíritos dos mortos moravam. E o filho de Pandu foi lá, desbaratando os curos, e cruzando rapidamente aquele rio cuja espuma era constituída por chuvas de setas e que abundava com peixes na forma de lanças e outras armas. E o enfeitado com diadema Arjuna se aproximou de repente das divisões de Drona, cobrindo-as com uma grossa rede de flechas e confundindo a própria percepção daqueles que seguiam Drona. Incessantemente colocando suas flechas na corda do arco e disparando-as rapidamente, ninguém podia notar qualquer lapso de tempo entre essas duas ações do filho renomado de Kunti. Nem as 4 direções cardeais, nem o firmamento acima, nem a terra, ó rei, podiam mais ser distinguidos, pois tudo então se tornou uma massa densa de flechas. De fato, ó rei, quando o manejador do Gandiva causou aquela escuridão densa por meio de suas flechas, nada podia ser visto naquela batalha. Exatamente naquele momento então o sol também se pôs, envolvido em uma nuvem de poeira. Nem amigo nem inimigo podia mais ser distinguido. Então Drona e Duryodhana e outros causaram a retirada de suas tropas. E averiguando que o inimigo estava inspirado com medo e não desejoso de continuar a luta, Vibhatsu também lentamente fez suas tropas serem retiradas. Então os Pandavas e os Sanjayas e os Panchalas, cheios de alegria, elogiaram Partha com discursos encantadores como os rishis louvando o sol. Tendo vencido seus inimigos dessa maneira, Dhananjaya então, cheio de alegria, se retirou para sua tenda, procedendo na retaguarda do exército inteiro, com Keshava como seu companheiro. E posicionado sobre seu carro belo decorado com os mais caros exemplares de safiras e rubis e ouro e prata e diamantes e corais e cristais, o filho de Pandu parecia resplandecente como a lua no céu coberto com estrelas. Reverenciado Narayana, e aquele mais sublime dos seres masculinos, Nara, como também a deusa Sarasvati, a palavra Jaya deve ser proferida,